Bom dia, Azeroth! Como é que vocês estão, jogadores de World of Warcraft? Estou gravando esse vídeo aqui hoje somente para o YouTube porque eu tô vendo uns burburinhos aí, né, na internet a respeito de World of Warcraft, sobre a sua lore. E eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, porque tem uma coisa me incomodando que é o seguinte, vários canais estão usando do argumento de que o WoW vai receber um retcon em Midnight, sendo que estão usando essa palavra retcon, talvez ou sem saber do que significa retcon, ou sem saber como funciona um retcon, seja ele em filme, em livro, principalmente aí no mundo dos quadrinhos, onde mais existe, né, retcon, reboot e tudo mais. E as pessoas confundem muito. Retcon, reboot, remake, né? As pessoas confundem essa questão do re, né? O que esse re significa aí, né? E a galera tá falando sobre que vão retconizar o WoW para apagar a Shadowlands da história. E eu tô com esse vídeo aqui para tentar mostrar uma outra visão, de que não, eles não vão retconizar o WoW, eles não vão apagar Shadowlands da história, e eles não vão modificar fatos do WoW, porque o que acontece? O retcon, a gente vai ler aqui o que é retcon, né? A gente vai passar aqui por cima do que é retcon, pra gente poder acompanhar aqui. E vocês vão perceber uma coisa, que. E aí eu vou dar minha opinião também, né? Porque já que todo influencer pode dar opinião, também posso dar a minha. Vamos lá. O que significa retcon? Retcon é a abreviação de continuidade retroativa, ou retroactive continuity, né? Que eu não sei, meu inglês é uma bosta, mas tudo bem. Um recurso narrativo que altera fatos previamente estabelecidos em uma história para modificar ou reinterpretar o passado. Frisem essa parte aqui, tá? Essa técnica é usada em filmes, séries, quadrinhos e videogames para corrigir falhas na cronologia, introduzir novos elementos ou simplesmente direcionar a trama, fazendo com que a nova versão se torne a verdade dentro do universo ficcional. Como funciona o retcon? Aqui tem alguns, né, tópicos de como funciona o retcon. Alteração de fatos. Uma obra posterior modifica eventos de uma obra anterior. Por exemplo, a revelação de que um personagem tem um filho desconhecido. Certo? Frisem isso daí. Isso aqui a gente pode usar como, por exemplo, assim, eu vou dar alguns exemplos no decorrer aqui. Você tá lá vendo um filme e tudo mais, que o cara, né, passa algum jogo e tudo mais ali, que o cara passa toda a obra fazendo tal coisa, piriri, paroró, paroró, e para justificar alguma coisa no passado dele, eles vão lá e introduzem que o cara tem um poder adormecido dentro do seu corpo, ou que ele tem um filho desconhecido, como citado aqui. Porém, isso aqui não pode ser confundido com coisas que estão em desenvolvimento pela história, tá? A história está sendo desenvolvida, o autor já tem isso em mente, e aí ele só vai explicar isso depois. Ah, Leandro, mas como a gente vai saber se o cara já tem isso em mente ou não? Com a simples fato de que se isso está em aberto desde o começo, esse fato, né, nunca foi explicado, mas também nunca foi deveras ali, como é que fala? Firmado, ó, fulano nunca teve um filho, de repente, bum, não, ele teve um filho desconhecido sim, isso é um retcon. Em Naruto, vamos dar um exemplo aqui, Naruto, que a gente sempre soube que o Naruto tinha um poder interno, e depois lá na frente de falarem que era a Raposa de Nove Caudas, depois mais pra frente falarem que era uma Biju, né, que era que fazia parte, né, de um ser maior que foi dividido em 9 partes, isso não é retcon, isso é um segmento da história que está te explicando conforme os personagens vão descobrindo, certo? Mudança de perspectiva. Um novo filme ou história altera a forma como se compreende o que aconteceu anteriormente. Aqui a gente coloca o mesmo fato. Se num filme X ele tem ali, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um jogo, vou usar como exemplo aqui Devil May Cry, que é o que me vem à mente agora, que é esse vídeo que eu tô gravando papum, sem nem ao menos eu ter feito nenhum script antes, tá? Devil May Cry, você teve o jogo 1 e o jogo 2 que seguiu uma ordem cronológica, e você vê o terceiro para contar o passado do Dante, né? Como ele era, como foi ele jovem e tudo mais. Isso não é um retcon, tá? Contar o passado ali de um personagem que está em aberto, você não, porque o primeiro jogo ali, né, começa já com o Dante com uma certa idade,
já enfrentando inimigos e tudo mais. Você contar o passado dele não é um retcon, você está apenas contando como foi a caminhada dele, a jornada dele até aquele ponto onde você o conheceu pela primeira vez. Estão entendendo? Pegando, conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Então, não é um jogo de flashback ou contar um passado de um jogo que está em aberto, que ninguém conhece, quer dizer que ele é um retcon, tá? Às vezes é só um flashback, às vezes está só voltando ao passado, às vezes está só te contando a jornada, como o personagem chegou até aquele ponto que nós conhecemos. Então, não caiam nessa história de que tudo que vai contar um passado é um retcon, certo? Um retcon ele vai ter uma estrutura para isso. Ele vai ter uma estrutura, ele vai modificar contos daquele passado. Um exemplo, seguindo Devil May Cry, é o próprio DMC, que foi lançado anos depois. Aquilo seria um retcon. Ah, mas Leandro, aquilo lá é um reboot. Não, aquilo lá seria um retcon. Mostraria um Dante jovem, diferente do Dante jovem que nós conhecemos no Devil May Cry 3, contando outra história dele, para justificar que ele é poderoso, ele não poderia ser filho de um demônio com um humano, mas sim de um humano com um anjo, né? Ele seria tipo a junção de dois seres poderosos. Isso seria um retcon na história, porque ele acreditaria que ele era filho de um humano com um demônio no jogo 1 e 2, né? E depois ele seria surpreendido que a mãe dele na verdade era um anjo, retconizando a história. Mas o jogo não pegou, ele saiu da cronologia do jogo, da ordem cronológica do jogo, de fato ali o que é canônico, e ficou o 3 mesmo, com ele sendo filho de humano mesmo, porque o retcon não pegou a galera. Aqui ele seria um retcon. E temos aqui exemplos, né, de alteração. Aqui ó, temos o exemplo: alteração na origem dos Vingadores no filme Capitã Marvel, ou a maneira como o Exterminador do Futuro redefine a linha do tempo dos filmes anteriores são exemplos comuns, tá? Por que Shadowlands por que o WoW não vai passar por um retcon em Midnight? Porque simplesmente, gente, o que nós tínhamos a respeito de WoW em Shadowlands, tanto em Shadowlands, né, nas terras de Shadowlands, como quem eram os primogênitos, porque isso aqui já tem alerta de spoiler, eu vou deixar na thumbnail também. Por quê? Em Midnight, nas primeiras quests ali no pré-patch do Alpha, né, não sei se é no pré-patch, acho que é no pré-patch mesmo, nós vamos descobrir que os primogênitos citados em Shadowlands são os Titãs. E que Shadowlands foi criada pelos Titãs. Ah, mas Leandro, isso é um retcon sim, porque lá se falava que os primogênitos eram poderosos e tudo mais, e que eles eram tão poderosos quanto os Titãs, e né, sabe, teve toda aquela papagaiada dita em BlizzCon que os caras sempre fazem para tentar vender uma expansão, e que nunca deve ser levado a sério o que a Blizzard fala, porque os caras prometem várias fitas que eles não vão fazer e fazem, como eles prometeram quando saiu aquela bandeirinha de pirata o ano passado na linha do tempo, né, do que tava para lançar no ano, e o povo falou, vai ser algo de pirata? Os caras falaram, não vai ter piratas, e veio o Pandastorm com temática de pirata. Eles falam pra realmente te ludibriar, e quando você descobre, eles falam que aquilo não vai existir. Por quê? Porque eles não querem que você estrague a sua surpresa ali no momento que você vai acompanhar o negócio ao vivo. Lá em Shadowlands, em nenhum momento é dito quem é os primogênitos. Então dizer que os primogênitos poderia ser qualquer ser que tinha o poder de criação não é um retcon, é só continuidade da história, gente. Retcon seria se eles estabelecessem que os primogênitos fossem criaturas X, Y, Z e agora revelasse. Não. Os primogênitos são os titãs, né? Foi descoberto através... Não, ali sempre ficou em aberto. Quem são os primogênitos? Quem são? Né? Quem que o povo de Shadowlands falava que eram os primogênitos, né? Nunca souberam. Agora é só continuidade na história. Realmente, a gente sabe quem são os primogênitos. São os titãs. Ah, mas estão tentando apagar Shadowlands na história. Não, só estão tentando deixar a história de Shadowlands mais vinculada com a lore do WoW. Porque Shadowlands deu uma desvirtuada ali, né? Ela deu uma viajada. Aí retcon vai ser se eles darem justificativas do carcereiro tá por trás do Lich King e do Denatrius tá por trás dos Natrezim. Quando eles explicarem esses fatos que já foram explicados em Shadowlands, aí sim será retcon em um determinado ponto da história. Shadowlands não vai ser retconizada.
E por que não vai ser retconizado assim, né? Prosseguindo com isso. Que além desse fato, isso que eu tô dando a minha opinião, tá? Não sei o que passa na cabeça dos criadores lá, se eles estão considerando isso retcon ou não. Porque vai depender do que eles chamam de ideia inicial. Por que eu acho que não é retcon? Primeiro, esse fato aí de que sempre deixou em aberto quem seriam os primogênitos. Então poderia ser qualquer um, a partir do momento que eles revelassem, era só a revelação, não é um retcon. Segundo, toda a estrutura de Oribus e a estrutura de Zereth Mortis sempre foi muito próximo do que era a criação de titãs, gente. É toda aquela parte meio que, né, vou dizer, mecânica e criaturas mecânicas, criaturas com corpos ali, né, parecendo, lembrando muito ali, tipo assim, não necessariamente a fisionomia, mas o jeito de agir dos anões que ficavam em Ulduar, daqueles gnomos que ficavam em Ulduar, daqueles seres que pareciam os Vraiku, né, que eram os humanos lá mais bombados, que também eram meio mecânicos e tal. Em Zereth Mortis e Oribus era cheio dessas coisas. Sempre foi uma estrutura puxada pra criação dos titãs, para algo titânico. Então dizer que isso vai ser um retcon, né, que Shadowlands ter sido criada pelos titãs é um retcon, eu sinceramente não tô caindo nesse bait, porque tá me suando através de comentários nas entrelinhas desses influenciadores, que é mais um desejo deles do que de fato eles apontarem fatos. Por quê? Que eles pegam um pedaço da lore ali, que acontece, né, no pré-patch ali de Midnight, e eles vão contando ali fatos que soa mais como revelação do que é Shadowlands do que de fato um retcon. Um exemplo que eu vou dar aqui também, que é um spoiler, é a questão das Sylvanas deixar clara pro sobrinho dela, o Arator, de que Shadowlands não é a morte em si, que tem, uma vida pós-vida ali, né? Tem uma vida pós-morte que é além de Shadowlands. E que Shadowlands é só um lugar onde as pessoas ali, né? Quem morre no mundo ali, né? No núcleo daquele panteão ali, aquela imagem que tem de todas as extremidades da força e que a existência fica no meio, de que quando você morre você vai pra morte, porque é o mundo de Shadowlands, que tem um pós aquilo. Isso tem em todas as árvores ali, né? Que se você achar aí na internet, a cosmologia do WoW, todos têm ali um lugar palpável, né? Tipo, a vida tem um lugar palpável que é tal, a luz tem um lugar palpável que é tal, e tem seres, né, que se mostram, né, serem os seres que regem aquele lugar, né, maiores, menores e enfim. Então, quando chega nessa parte de revelação, o povo tá meio que dando a opinião deles ali no meio de que vai ser retconizado Shadowlands. É um desejo que eles têm, é que Shadowlands deixe de existir porque a expansão foi ruim. A Blizzard na época estava passando por momentos conturbados, tanto em lore como dentro dos bastidores da Blizzard. Então, tá soando que os caras estão dando mais a opinião deles a respeito desse retcon do que de fato ser um retcon. De fato, ser um fato consumado, que é um retcon mesmo. A gente vai apagar fatos de Shadowlands, porque isso é importante no retcon. Você tem que apagar alguns fatos. Alguns fatos têm que deixar de ser relevantes. Alguns fatos têm que deixar de existir, né? Pra ser considerado um retcon. Você tem que retconizar de verdade. Aquele passado não existe. E tudo que tá em Shadowlands ainda vai continuar existindo. A diferença é que estão tendo revelações a respeito do que é Shadowlands. Ou seja, eles não querem que nós acreditemos que Shadowlands é um mundo, né? É o mundo da morte. É uma revelação descobrir que existe uma morte pós aquilo ali, né? Que existe um mundo da morte que vai além de Shadowlands, que é pós-Shadowlands. O cara, né, tem que meio que transcender na morte, pagar seus pecados, a sua alma realmente descansar, como se fosse uma espécie de purgatório, não sei. Isso são revelações. Retcon seria dizer que, sei lá, que os primogênitos eram seres que foram destruídos pelos titãs, né, lá no passado. Vamos pular em Shadowlands, ter essa revelação lá. E aí agora dizerem, não, isso aí foi uma balela que os titãs colocaram nas nossas mentes, em livros e tudo mais, para nos tapear. Eles, na verdade, são os primogênitos. Isso seria um retcon. Lá sempre teve muito em aberto quem eram os primogênitos. Nós não sabíamos quem eram os primogênitos. Os jogadores de WoW não sabiam quem eram os primogênitos. Os personagens liam ali, né, descobriam
sobre os primogênitos, mas não sabiam quem eles eram de fato. Eles eram os criadores de Zereth Mortis, tá? Mas quem são eles? Tá aí a resposta, são os titãs. Isso não é retcon, isso não é reboot, isso não remaster, isso não é reporra nenhuma, gente. Isso é só uma revelação. É a única que é uma revelação. É um revelation, já quer usar o inglês. É um revelation, não é reboot, não é remake, não é retcon, não é nada. Não é nada. E eu ouso dizer que a Blizzard não vai retconizar nada até Last Titan. Pós Last Titan, acredito que nós teremos um reboot, um soft reboot. Né? É a crença que eu tenho. Isso eu tô falando, é minha crença, é uma opinião, é uma teoria que eu tenho. Que a Blizzard vai só fazer alguma coisa, de retcon, ou de reboot, ou de soft reboot, só no final de Last Titan. Não acredito que vai ter um reboot agora no meio da expansão, até porque não faz sentido nenhum ter no meio dessa trilogia. Eles vão terminar a lore que eles já estão em mente, que é transformar os titãs em vilão, e para isso tem que ter uma motivação muito grande deles serem os vilões. É só tentar fazer de Azeroth, que é um bebê titã, seguir a ordem, né? Seguir o panteão deles. É só isso que eles vão fazer. Eles querem destruir Azeroth, eles querem... Sabe, tem várias perguntas no ar que vão ser respondidas durante essas duas expansões que faltam, que não vão ser retcon, não vão ser reboot, vão ser só revelações. Se for para retconizar alguma coisa, rebootar alguma coisa, eu acredito que vai ser apenas no final de Last Titan, a última parte da trilogia Alma Mundo, tá? Então, quando vocês forem assistir esses vídeos na internet, eu peço para vocês assistirem. Não vou boicotar vídeo nenhum, de influencer nenhum, até porque eu nem tenho força para isso. E não é derrubando ninguém que a gente consegue deixar nossas opiniões aqui, de fato, numa plataforma que tem espaço para todo mundo. O que eu falo para vocês é, quando vocês forem assistir, vão assistir sabendo que opinião é diferente de fatos consumados. De fato consumado, não tem que a Blizzard tá dando retcon em Shadowlands. Temos teorias, que isso soa como um retcon, que eles falam por aí, né, que outros streamers falam por aí. Tem teorias de que isso não é um retcon, seguindo o significado firme da palavra, que eu, muitas outras pessoas que comentam nesses outros canais e tal, que fala que o significado de retcon não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Então vão lá e vejam com seus próprios olhos, né, com seus próprios ouvidos, ouçam com seus próprios ouvidos, que às vezes tem um pouco de opinião própria dentro disso que eles querem dizer que é retcon. Disso que eles querem falar que estão sim retconizando o WoW. Vão retconizar Shadowlands. Tá ligado? Tipo, não é um retcon. Porque se a gente for entrar nesse fato, se a gente pegar a história do Lich King, de onde ele surgiu, né, tudo, o Ner'zhul ter sido o primeiro Lich, e sempre ficou em aberto como o Ner'zhul conseguiu seu primeiro Lich e tudo mais, e nós descobrirmos depois que era o planejeiro, isso seria um retcon. Então Shadowlands estava tentando retconizar as outras coisas? Não, eles só queriam interligar, revelando ali que um mal maior estava por trás daquilo ali, e isso é uma revelação. Isso vocês vão ver, isso, gente, tem em todas as obras, só vocês verem. Animes, né, Naruto, One Piece. Os caras vão pensando durante ali uma história que é muito longa, né? Tá falando de uma história de 20 anos, rapaziada. Só de WoW, ainda tem Warcraft lá atrás. Então, quando vai acontecendo coisa e eles vão revelando, não é que eles estão retconizando a história. É que eles deixam coisa em aberto para quando vir uma boa ideia, eles exporem ela lá na frente. Um retcon é eles mudarem algo que eles já explicaram de fato como aconteceu e depois eles retconizarem aquilo. Então, quando eles revelaram quem estava por trás do Lich King, quando eles explicaram quem estava em Legion, então Legion retconizou a origem do Illidan? Não, eles explicaram qual que era de verdade o motivo dele ter se ligado à Legião. Então, entendeu? Então não é retcon isso, quando tem revelações no caminho, toda história que é muito longa vai ter isso, o autor vai pensar, né, ainda mais o WoW, que tem vários, né, autores, quando o autor, né, a parte criativa pensa em algo lá na frente, ela pensa num fato que está acontecendo, simplesmente ela está só colocando ali ideias daquilo que ela já deixou a ponta solta lá atrás para explicar aqui, né? Então, a gente tem exemplos aí de jogos, filmes, animes, séries e o caralho a quatro que fazem esse tipo de coisa.
Então chegar no YouTube e falar que a Blizzard tá retconizando Shadowlands como um fato consumado, gente, infelizmente é uma inverdade. Hoje é uma inverdade. Se a Blizzard amanhã revelar que é um retcon, beleza. Ela revelou, então a gente não pode ir contra o argumento do próprio criador. Mas a Blizzard hoje, ela não tá te retconizando nada. Ela tá usando pontas soltas na sua história, fatos que estão em aberto, para poder falar, né? Dar explicação para coisas que estão em aberto. Porque tem coisa que ficou em aberto durante anos no WoW e quando foi explicada ninguém nunca fez esse away de ser retcon. A origem do próprio Deathwing, né? Que tivemos muito mais explicações em Dragonflight. Então Dragonflight retconizou a queda de Neltharion. Como eu disse ali, o Carcereiro retconizou a origem do Lich King, do primeiro Lich King, o Ner'zhul, que automaticamente influencia no Arthas. Legion retconizou a origem do Illidan. Não, gente. Não é retcon isso. É pegar a ponta solta e só seguir adiante. Entendeu? Então, quando vocês forem ver esses vídeos, tomem cuidado pra não cair nesse bait do caralho de acreditar que, porra, o tal influencer falou que é retcon, então é. Não, cara. Não. A gente pode citar aqui um exemplo final, One Piece, que no começo lá, né, de tudo, só existia as frutas comestíveis lá, né, as Akuma no Mi, e depois lá pra frente falaram sobre existir o Haki, que obviamente é algo que surgiu na mente do Oda conforme foram se passando vários anos de história, e falar que hoje ele retconizou o One Piece, falando que existe o Haki. Não, gente, história longa, é isso mesmo. Qualquer pessoa aí que se submete a tentar rabiscar algumas escritas, a tentar escrever algo que pegue e pesquisa um pouco disso aqui, ó, né, do que é retcon, o que é reboot, que, né, engaja um pouco nessa parada e tenta escrever algo, a pessoa já começa a se familiarizar do que é você deixar proposital ponta solta pra você depois se explicar lá na frente, dar um super plot twist, dar uma grande revelação, entendeu? Então não cai nesse bait não, gente, por favor, ficar falando que é retcon, sabe? Porque a grande maioria que odeia Shadowlands quer que Shadowlands deixe de existir, a expansão. Então tudo que surgir que dê pra falar que a origem de Shadowlands está errada, os caras vão usar esses termos pra gente tentar apagar da nossa mente que Shadowlands faz sim parte da lore do WoW, gente. Ah, mas tá em livro, tá? Em livro tá as explicações de pontas abertas. O dia que a Blizzard lançar algo que fale que, de fato, tudo aquilo que não conhece Shadowlands foram manipulações, o carcereiro, na verdade, sempre foi o Amantu, papapá. Isso aí, talvez o nosso imaginário venha que seja o retcon, mas ainda assim dá pra dizer que é um plot twist, tá ligado? Então, tipo assim, não cai no bait do retcon. O retcon tem que, pra ser um retcon, tem que acontecer muita coisa pra mudar fatos que nós vimos em Shadowlands, pra impactar o que foi Shadowlands, pra falar que retconizou Shadowlands. Só essas explicações de pontas abertas não é um retcon, tá? Mas deixa aí embaixo o que vocês acham. Vocês acreditam nessa história de retcon? Vocês não acreditam? Vocês são como eu, só vai acreditar que é um retcon quando a Blizzard de fato consumar que ela tá retconizando o Shadowlands? Ou vocês acreditam aí que realmente é apenas um fato de que eles estão pegando pontas soltas pra consertar erros na história, o que é normal, mas tá longe de ser um retcon? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para eu trocar uma ideia. Um grande abraço, valeu!